saúde com os hospitais federais e, em quarto lugar, o Ministério da Justiça, porque hoje nós só temos no país 4 grandes, 4 presídios federais. Então, esse é o potencial de compra desse órgão da Justiça, seria na casa dos 11 milhões e meio. Bom, essa modalidade da compra institucional, ela começou a ser mapeada pela Casa Civil. E como eles foram vendo que os números foram avançando bastante nos últimos 3 anos, né, e principalmente nos últimos 2 anos, logo depois do decreto 8473, a Casa Civil acampou a execução dessa política pública como um projeto especial dentro da Presidência da República. E eles acompanham hoje, né, e ensinam todas as nossas ações para a promoção dessa modalidade, para a promoção da compra institucional. E dentro desse projeto especial da Casa Civil, foram desenhados 2 grandes eixos, né? O eixo 1, que é a organização da demanda, né, que está sobre a governança do Ministério do Desenvolvimento Social e órgãos da União. Então, nós fazemos essa promoção junto a esses órgãos, nós fazemos a mobilização e hoje a gente já tem como grandes parceiros dessa mobilização o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação. Então, eles estão com a gente em todas as agendas também, fazendo essa mobilização e mais próximo dos seus órgãos, né? Para que a modalidade seja conhecida, né, o decreto seja executado. E nessa proposta, o eixo 2, que é a organização da oferta, está sobre a governança, né, e a articulação da Secretaria Especial, né, da Agricultura Familiar. E a Casa Civil também acompanha essa agenda junto com o MDS, porque a gente sabe da importância, nós temos parceiros fortes em todas as unidades federativas, não só no âmbito federal, com a SEAD, né, com a Secretaria, mas em todos os estados nós temos as delegacias, né, da SEAD, nós temos outros parceiros locais que fazem esse trabalho de organização e mapeamento da oferta da agricultura familiar. Podemos ir? Bom, no processo, né, de fortalecimento dessa modalidade, o Ministério do Desenvolvimento Social ele criou um portal, né, chama Portal de Compras da Agricultura Familiar. A carinha dele é essa aí que vocês estão vendo na lâmina, né? Ele vai ter alguns links onde você vai poder encontrar a legislação, que seria todo o marco legal, né, que embasa a execução da modalidade, leis, decretos, né? Nós temos nesse instrumento, nessa ferramenta, o cadastramento de cooperativas e associações que queiram fazer desse espaço uma vitrine para o seu empreendimento, onde eles preenchem, eles solicitam uma chave, nós encaminhamos para eles um link, eles entram no portal e fazem o cadastramento do seu empreendimento, né? Nós não cadastramos o empreendimento, quem cadastra é o próprio empreendimento, a área comercial que tem essa função, porque ela é autodeclaratória, né? Ou seja, toda e qualquer informação que o empreendimento queira colocar ali, ele tem que se responsabilizar, né, por essa informação. Por outro lado, nós temos lá também um link onde o órgão que compra, ele vai poder acessar, né, dentro do seu município, dentro do seu estado, quais são os empreendimentos da agricultura familiar que se encontram ali próximos, quem são esses empreendimentos e que produtos eles ofertam, né? É importante, então, a gente tem fomentado isso muito junto às cooperativas, às associações, às redes, para estimular que as cooperativas, né, que esses empreendimentos se cadastrem no portal.
Nós já mandamos mais de 1.300 chaves, mas ainda temos um número menor que 400 empreendimentos cadastrados. Eles estão no processo do cadastramento, né, reconhecendo essa ferramenta, mas que tem sido já buscada pelos órgãos que compram, né? Então, a gente já tem visto uma aceitação muito boa. Nós temos esse mapeamento do acesso a esse portal, que ele é de excelente aceitação, ele não é um portal que tem rejeição, isso é mapeado pela assessoria de comunicação, que diz que quando uma ferramenta social ela tem rejeição, eles vão fazendo esse mapeamento pelo número de acessos e pelo tempo que o navegante fica naquela ferramenta. Então, o nosso, ele já tem quase 100 mil acessos e ele é uma ferramenta extremamente bem aceita pelo público que oferta e pelo público que compra, né? Então, ele serve muito como um instrumento também de comunicação para os gestores. A gente tem um boletim informativo quinzenal que é postado ali, nós temos nossas agendas de eventos, temos todo o material impresso, manual, folder, cartilhas de órgãos que também são parceiros, né, nessa agenda. Então, é uma ferramenta que tem se mostrado muito positiva nessa nossa estratégia de mobilização de compras de produtos da agricultura familiar. Se você passar para a próxima, isso. Bom, eu vou fazer aqui, bem resumidamente, o que foi a execução desse primeiro semestre de 2017 dentro dessa modalidade, né? Então, nós temos aí os principais órgãos executores, né, em 2017, tanto estaduais quanto federais. E nesse montante está lá o Exército, né, como principal comprador até o momento, com mais 22 de chamadas públicas aberto até o início do mês de julho. Nós estamos atualizando a partir de agora, mas esses dados, esses números, eles foram mapeados a final de junho, início do mês de julho. Então, o Exército vem em primeiro lugar, o MEC com as universidades federais, com compra nesse primeiro semestre de aproximadamente 13 milhões, a Marinha com 8 milhões, o governo do Distrito Federal, né, que tem uma legislação própria, inclusive um referencial, tanto na execução da modalidade, né, quanto na promoção dessa política para a agricultura familiar. Aqui, a legislação local chama-se PAPA-DF, né, que ela é inspirada no decreto 8473, nessa legislação, mas ela amplia ainda mais, porque ela abre, né, familiar, né? Ela vai abrir para o artesanato, ela vai abrir a compra da agricultura familiar também para as flores, né, produtores de flores. Então, essa tem sido uma legislação inspiradora para outros estados, inclusive. O estado de Sergipe está no processo de construção e se inspirou. Então, a gente percebe aí que o Distrito Federal, apesar de ser, teoricamente, um território pequeno, ele já aparece no ranking como o quarto maior executor da modalidade nesse primeiro semestre. Em seguida, nós temos o governo do estado de São Paulo, né, com 3 milhões e 300 mil, o estado da Paraíba. O estado da Paraíba, ele aparece aqui como um estado que executou cerca de 1,5 milhão, mas ele executa, inclusive, pela nossa modalidade, né? Então, são órgãos do estado pela modalidade. O MEC também aparece aqui no ranking com os institutos federais. Governo do Estado de Minas, o nosso ministério, né, o nosso ministério é o Ministério do Desenvolvimento Social, ele já compra há mais de 3 anos o café
que é consumido dentro do Ministério vem da agricultura familiar. Inclusive, para incentivar e para promover isso dentro da esplanada, o próprio Ministério, ele, dentro do seu contrato de terceirização desse insumo, ele passou a comprar diretamente, por chamada pública, o café, e esse café hoje ele é distribuído dentro do nosso ministério, o gabinete do ministro recebe, a CESAM recebe esse café, assessoria de comunicação. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social hoje já faz esse dever de casa de pegar o recurso que ele tem para fazer esse insumo e executar dentro da modalidade. E depois nós temos aí, no ranking, o Ministério do Meio Ambiente aparecendo, né? Se a Cecília passar para a próxima lâmina, a gente vai ter essas compras, né, esse mapeamento em percentual na forma de um gráfico pizza, né, onde vão aparecer os principais, e aí a gente percebe que mais de 38% de execução até o momento foi do Exército Brasileiro. Ele vai te dar esse percentual, como a gente já tinha visto, né, na planilha anterior, só que agora, para vocês terem uma noção melhor de quanto representa o percentual dessas compras por esses órgãos compradores. Vamos passar para a próxima? Então, a Tiento vem só complementar, né, essa informação. Não, é porque agora é um outro gráfico, né? Eu acho que tinha uma planilha antes, não? Era só isso, essa planilha. Essa planilha, ela vai te dar só um resumo, né, dessas compras aí, e por legislação, porque nós vimos uma planilha anterior onde nós tínhamos com a execução das legislações estaduais, ou seja, o Distrito Federal com o PAPA-DF, o Estado de São Paulo com o PEPAS, o Estado de Minas Gerais com o PA familiar. Então, esses três estados, junto com a legislação federal, executaram mais de 58 milhões até o momento. Nessa, a gente percebe que é um detalhamento da execução pela legislação federal apenas, né, que hoje está a quase 46 milhões. Então, é só para vocês terem noção de execução por legislação, o que foi feito pela legislação estadual ou pela legislação federal. A gente pode seguir. Nesse gráfico aqui, então, a gente tem um percentual de execução pela legislação federal, onde vão aparecer os 4 maiores compradores, né? O Ministério, o Exército, então, desse percentual dos 45 milhões, o Exército, então, aparece com mais de 40% de execução dessa modalidade. Vemos depois o MEC, né, tanto com as universidades quanto os institutos, o MDS e o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, esses 4 principais executores estão aparecendo aí para vocês terem uma noção de percentual de execução. Podemos seguir. Bom, no que diz respeito às chamadas públicas abertas até o momento e mapeadas por nós. Nós temos hoje uma parceria com o Ministério do Planejamento, para que essas chamadas públicas sejam mapeadas em todo o território nacional. Mas hoje isso ainda não está em execução. Então, isso que vocês estão vendo aqui, isso é feito manualmente. Nós somos uma equipe de 3 pessoas dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, eu, a ETA e o José Carlos Martinez, que fazemos um mapeamento em todo o território nacional do que é lançado de chamada pública. Isso é manual, gente. Vocês não estão entendendo. Nós não temos um programa, nós não temos uma plataforma ainda não, que faça esse mapeamento. Então, do que nós conseguimos mapear até o momento, a gente percebe que essas unidades federativas conseguiram já, este primeiro semestre, lançar suas chamadas. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, né, encabeça aí com 17 milhões de chamadas abertas, seguido pelo Estado do Ceará com 15 milhões, lembrando que 1/3 desse recurso foi executado por uma chamada
Pública do Exército no estado do Ceará. O Distrito Federal abriu chamadas. Na verdade, esse dado está aqui, 7.784.000, mas nós já sabemos que hoje, que como a gente vem acompanhando já disse, o valor já está superado, eles já estão com quase 8,5 milhões de chamadas abertas dentro do primeiro semestre. Nós temos o estado do Rio de Janeiro, né? Nós estivemos lá com eles, com a Marinha, e existem as unidades, né, da Marinha dentro do estado, e cada órgão das forças existe uma unidade de subsistência, que eles chamam, que é a unidade que compra o grosso dos produtos alimentícios para as outras unidades. Então, essa unidade, que acabou de encerrar agora no dia 25, ela comprou em arroz, feijão, mais de 5 milhões. Ela fez uma chamada, nós acompanhamos todo o processo, né, de publicitar essa chamada, de propagar isso para os órgãos ofertantes, para os empreendimentos da agricultura familiar. Agora, eles receberam as propostas, foram 8 propostas encaminhadas. Dessas propostas, só 6 propostas foram ranqueadas, porque 2 faltaram alguma documentação, e daqui a alguns dias a comissão se reúne para fazer a apuração disso. Então, nós estamos esperando que a agricultura familiar consiga ofertar, né, um bom percentual dessa chamada aberta. Temos o estado de São Paulo com 3.800.000, Paraíba 1.600.000, Amazonas também com a Marinha lá, né, já comprando da agricultura familiar, o estado do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Pernambuco, Roraima, né, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Bahia. Então, nesse total, tanto pela legislação estadual quanto pela legislação federal, a gente se aproxima aí desse valor de 58,5 milhões de execução da modalidade da constitucional. E é isso. Se tiver alguma dúvida, Cecília. Ahí, si quieren hacer alguna pregunta a ella, pueden hacerlo ahora por Skype, y si no, bueno, va a estar acá, está Daniel, que también en el correr de los 2 días puede llegar a responder algunas dudas que puedan haber surgido de la ley, ¿no? de las modalidades de compra pública que presentó, que son 2, y bueno, algunos de los dos. Pero si quiere alguien aprovechar que está conectada para hacer alguna pregunta específica. ¿Cuál es el requisito que tiene que tener la persona para poder vender al Estado? Lo que me quedó claro, sí, lo que es personalidad jurídica, pero lo anterior, de una persona, un productor solo, ¿cuál es el requisito que debe tener? O pré-requisito é justamente ele se enquadrar no perfil, que a gente chama de perfil pronafiano, é atender às exigências, né, de ser um pequeno produtor que tenha uma declaração de aptidão do Pronaf, que é a identidade da propriedade, né. E aí, é claro, se ele tem um produto in natura, ou se ele vai ter um produto minimamente processado ou agroindustrializado, ele tem que cumprir toda a legislação sanitária, né? Então, ele tem que ter a inspeção municipal, se é dentro do seu município, estadual, se ele vai vender para fora da fronteira do município, ou a inspeção federal, caso ele vá ofertar esse produto fora do seu estado. Mientras tanto, mientras grabamos las presentaciones, ¿alguno quiere tomar la palabra para hacer comentarios acerca de los temas que venimos tratando al momento, o alguna consulta a alguno de los expositores? Desde INTA, si tienen pensado que los grupos de abastecimiento local lleguen a algo semejante a lo que están haciendo en el Brasil, y de qué manera lo tienen pensado implementar. En realidad, vamos a ver si lo podemos hacer más grande. Viste que siempre tengo una pica, ¿no? Los hermanos brasileños son los más grandes del mundo. Nosotros vamos a ver si hacemos los más grandes.
en realidad, en particular, el tema de la compra pública, compra estatal, si bien es un tema que desde INTA ha habido distintos, Sergio comentó algo, ha habido charlas en distintas cuestiones, pero en particular no es un tema en el que estemos trabajando en este momento en fase de desarrollo de una propuesta concreta de acción. Es un tema que tiene mucha complejidad legislativa, de entramados legislativos de distintos niveles, ¿no? Y en el que personalmente me parece que hay que ser muy cuidadoso para no dar un salvavidas de plomo, ¿no? Hay experiencias, o ha habido experiencias en Argentina que han funcionado durante algún periodo relativamente bien, ¿no? Por ejemplo, cooperativas textiles que producían guardapolvos que compraba el Ministerio de Desarrollo Social, eso durante un tiempo funcionó. Pero también si no hay toda una maquinaria legal y administrativa, de gestión administrativa aceptada, es una complejidad porque los procesos de compra pública en general tienen grandes costos hundidos en el capital, en los tiempos que demoran los procesos, en los tiempos que se demora para los pagos, y entonces por eso en la mayoría de sistemas de compras públicas los proveedores no son genuinos productores, sino son intermediarios que tienen la capacidad de espalda financiera para poder sostener esos procesos, ¿no? Entonces, en tanto y en cuanto no se logra modificar ese marco legal y esos funcionamientos del sistema administrativo, jurídico-administrativo, es un tema que es muy complejo de abordar, más allá de algunas experiencias puntuales, que está bien, pero quedan en ese nivel. Um pouco para complementar, a partir da experiência mais prática desses anos todos, né, de execução dessa política de compras públicas no Brasil, eu queria ressaltar aqui para vocês 4 aspectos. O primeiro, que dialoga com o nosso tema aqui, né, dos circuitos curtos, a legislação também prevê uma certa hierarquia por parte do órgão comprador de quem ele tem que comprar. Então, primeiro, se verifica se no município, na cidade desse órgão, né, se existe oferta da agricultura familiar. Se não existir, aí a agricultura familiar de todo o estado, né, pode ofertar e depois vai ampliando, né, para regiões mais distantes. Um segundo aspecto é que existe também um sistema a própria legislação brasileira prevê, de intercooperação, né? O Mário está aqui comigo, ele faz parte de uma cooperativa que fornece para esses programas todos, né? Pode me ajudar aqui. Normalmente, uma instituição só, uma cooperativa, não consegue fornecer no volume que foi apresentado aqui. Então, as cooperativas locais se organizam, né, e ofertam de uma forma conjunta esses produtos, né? E sem isso, a política de compras institucionais também pode acabar tendo um limitador grande, né? Um terceiro aspecto que é a questão da autonomia, né, que as compras institucionais são importantes, né, mas como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, a gente não pode botar todos os ovos numa cesta só, né? Então ela é importante para o fortalecimento das instituições e dos agricultores, né, mas essas outras modalidades todas, né, de comercialização que foram apresentadas hoje de manhã são também essenciais, né? Digamos que ela tem um papel importante, mas a gente tem sempre que pensar nessa questão da autonomia, né? E um quarto aspecto que eu ia colocar na prática se dá muito uma articulação entre os compradores e os organismos, né, as instituições da agricultura familiar, para elaborar as chamadas públicas, né, que foram colocadas lá. Sem isso também o programa não funciona.
Se não existe essa aproximação entre aquilo que os agricultores têm para disponibilizar, né, na época da chamada pública, né, e essa articulação, então, com quem vai, né, publicizar, vai comprar, o programa também corre isso. Né? El trabajo que se viene haciendo, la política pública, digamos, de hace tanto tiempo de Brasil, digamos, genera una seguridad, entre comillas, a los agricultores familiares, una posibilidad de tener la seguridad de subsistir y persistir en el tiempo, digamos, ¿no? Que otras políticas en otros países eso no se da, por la dimensión, por todo lo que planteaban ustedes, y claramente, como decía Luis, en nuestro país eso no se da y no es una política pública que hoy esté en debate, en la agenda, se lleve adelante. Entonces, en esto de pensar, bueno, por dónde pasa en nuestro país, me parece que claramente tiene que ver con los circuitos cortos, claramente, ¿no? Ya sea con las ferias, sea con los núcleos de consumidores, o con la posibilidad de juntar uno y otro, a partir de lo que veíamos hoy, las comercializadoras o la intermediación solidaria. En esta etapa o en esta situación, en este contexto, me parece que pasa en ese sentido. Nosotros como TEC, como parte del Estado, fortalecer esos espacios que tienen que ver con los circuitos cortos y con las políticas ligadas a eso, digamos, ¿no? Y con la no fragmentación, con todo lo que venimos diciendo, pero me parece que en esta etapa, más allá de que yo creo claramente que sí una política de compra pública con una cuota clara, digamos, define y posibilita el crecimiento y la persistencia de muchos agricultores familiares, en este contexto el sentido tiene que ver con eso.